gente. Nós vamos começar agora, então, as leis morais da vida, né? São 2 temas também emocionantes, que vai nos levar a uma reflexão muito profunda da vida, né? Ainda nós estamos dentro das leis morais, nós ainda estamos lá dentro da parte da lei de conservação, e dentro dessa lei da conservação ela vai abordar 2 temas, a renovação e o heroísmo da resignação. Então, nós vamos começar aqui com a renovação. Todo mundo já achou? Capítulo 23 desse livro aqui, As Leis Morais da Vida. Tá bom? Bom, primeiramente, eu sempre gosto de procurar no dicionário assim, a definição. Porque, às vezes, a gente fala, né? Renovação, renovação. Mas eu falei, vou procurar no dicionário. Eu sempre gosto de procurar. E entre umas das definições da renovação, eu achei assim o seguinte: o que é renovação? Ato de se modificar para melhor. Olha que interessante. Renovação é você modificar para melhor. Não é só modificar, não é mudar, é mudar para melhor. Então, tem o acréscimo. Essa, então, é baseado nisso que ela vai desenvolver esse tema. Nós modificar para melhor, nos tornarmos criatura melhor, né? Aí ela vai dizer assim: a poda propicia a renovação da planta. A gente sabe disso, né? Tem a época certa que você poda, né? E aí nasce, vem a planta com nova vida. Às vezes a gente precisa falar, puxa, mas ficou tão feia, né, essa planta que cortou, mas daqui a pouco, quando você vê, está bonita, revigorada, né? Por quê? Porque jogou aquelas folhas velhas, aquilo que não servia mais, e veio com toda a força novamente, né? É a modificação para melhor. A drenagem faculta a modificação do campo. Você faz a drenagem de uma terra pantanosa, né? Você consegue plantar, então, enfim, você nasce nova planta, nova cultura naquele lugar. A decantação aprimora a qualidade do líquido. O que é a decantação? Né? Você extrair, vamos dizer, as impurezas daquele líquido para ele se tornar puro, saudável, né? O cautério, gente, é um agente empregado na cauterização. Seria uma cauterização, né? Enseja a laqueação de vasos e destruição dos tecidos contaminados. Então, você cessa a influência daqueles corpos que estão contaminados, você faz uma queimadura, uma cauterização, você interrompe a propagação do contágio. Então, você vê que tudo isso são mecanismos que proporcionam uma renovação naqueles corpos, naquela situação. Aí ela vai trazer isso para nós, para a nossa alma, para nós espíritos. A modificação de hábitos viciosos fomenta o entusiasmo que liberta do comodismo pernicioso e da atividade perturbadora. Então, modificar, substituir hábitos viciosos por hábitos positivos, porque, por exemplo, a gente vai, como ela diz aqui, a gente vai se libertar, vai deixar de lado. Então, também dentro de nós podemos fazer também uma poda, uma cauterização, uma drenagem, né? A gente abdicar, por exemplo, falar mal dos outros, é um hábito, né? Julgar, qualquer coisa a gente está julgando, qualquer coisa, isso a gente substituir. Não precisa a gente se punir, a gente apenas substituir esse hábito, né? de falar. Então, é modificar vícios, modificar manias, modificar atitudes, modificar projetos de vida, buscar outros objetivos, né, maiores. Realmente, e a gente sai daquele comodismo, como ela diz aqui, liberta do comodismo pernicioso. Quer dizer, a gente vê que tudo na vida é dinâmico e a gente precisa
lutar por esse comodismo. Essa época agora de a gente ficar muito em casa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Senão a gente começa a achar, ficar muito vicioso. Precisamos criar, aprendermos a criarmos, mesmo solitários, criarmos hábitos salutares, né? Imperioso o esforço. Eu acho interessante a Joana que ela sempre usa essa expressão, essa palavra, esforço. Nada acontece assim, de repente, nada acontece de uma hora para outra, exige esforço. Imperioso o esforço para renovação que gera bênçãos e é matriz de prodigiosas conquistas. Então, não é assim, de uma hora para outra, não é, agora, cheguei a essa conclusão, amanhã já estou melhor. Não, é um esforço. A gente cai, a gente comete o erro de novo, às vezes a gente anda, puxa vida, de novo fiz aquilo que eu tinha me compromissado a não fazer, aí você retoma de novo a caminhada, e assim a gente vai, até que a gente consiga definitivamente substituir aquele hábito. Porque hábito, gente, é uma coisa que a gente faz, às vezes, sem pensar. Né? Por exemplo, eu dei o exemplo de julgar. Às vezes a gente bate o olho numa coisa, ou numa situação, ou numa coisa aparente, na atitude de alguém, a gente já julga. Isso fala, puxa vida, mas eu nem ouvi. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de passar por essa experiência. Mas, uma época, eu trabalhei numa casa espírita, lá em Corumbá, num atendimento fraterno. E eu vou falar para vocês uma coisa, a pessoa chegava a contar, eu já ficava pensando, bom, eu vou falar para ela isso, eu vou conversar aquilo, e eu não escutava. Eu mesmo cheguei à conclusão, eu não escutava a pessoa, porque a gente tem que despir de qualquer julgamento e escutar, para depois você ouvir, porque às vezes, na maioria das vezes, a pessoa só queria falar. Entendeu? E a gente já fica ouvindo, mas a cabeça já está aqui, eu vou responder assim, vou falar isso, Aí eu custei aprender a ouvir, e parece que é fácil, mas não é fácil você ouvir. Você escutar até o fim, você prestar atenção, você se despir, zerar sua cabeça de qualquer julgamento. Então, isso é um hábito, porque quando você vê, você já está, o cérebro já está aqui processando, e é um exercício, por isso que ela diz, é um esforço. É um esforço diário, né? E isso contou, eu dei um exemplo, mas tem vários outros, né? Que são hábitos que a gente... Arli, Oi? eu estou aqui pensando no que você falou e eu também entrei na mesma situação que você. Você vê como que é que a vida, né, Arli? A gente vai aprendendo com o próprio trabalho, né? Eu também, olha só a história. A gente é bom a gente contar porque acho que as pessoas se identificam com as nossas falhas também, às vezes. Né? Sim. Eu também trabalhei na entrevista fraterna, na conversa fraterna, e eu não conseguia entender quando vinha muita gente para mim com problema psiquiátrico, ou problema de ansiedade, problema que a pessoa se cortou, se cortava, era assim, direto. E aí eu ficava mentalmente julgando, porque eu estava ouvindo, mas eu estava pensando, olhando a pessoa e falava assim, mas gente, e às vezes era gente bem vestida, bem arrumada, e eu já ficava falando, mas essa pessoa, mentalmente, tem tudo, isso aí, a pessoa não consegue se esforçar para ver, fazer alguma coisa de útil, para não entrar nessa situação. Olha só, Marli, vai vendo. Daí, um dia, olha só como que a gente aprende com o sofrimento. Um dia, eu que me julgava aquela pessoa forte que jamais ia passar por uma de depressão nem nada, eu não conseguia, eu não entendia, ficava achando que ela podia se esforçar para não entrar naquilo. Julgar mentalmente. Claro que as máscaras faziam com que eu falasse palavras de auxílio, tudo, mas dentro de mim eu não estava entendendo a pessoa. Eu não estava ouvindo. Aí um dia, Marli, eu entrei numa fase de ansiedade, uma crise de ansiedade que não dá para te explicar com palavras. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. E eu precisei ligar para alguém, uma conhecida nossa, eu prefiro não dizer o nome agora.
essa pessoa foi que ela ouviu em silêncio, e pelo telefone, e eu chorando, explicando os sintomas que eu estava tendo, e ela me falou que ela tinha passado pela mesma coisa, que só quem passou é que sabe. Aí é que eu fui começar, depois que eu me tratei com medicação, que eu fui tipo ao médico psiquiatra, que passou o remédio de ansiedade, que eu vi que fazia efeito, e que era uma coisa que atacava a parte física. Não adianta você querer controlar, que você não controla se você não tomar a medicação. Aí que eu fui começar a entender, não só a questão da doença, mas que a gente tem que se despir. Você usou uma palavra que agora eu vou usar, vou roubar de você. A gente tem que se despir do julgamento para poder aprender a trabalhar em entrevista fraterna. Eu não sabia. Tive que aprender com duras penas. É verdade. E isso é uma coisa, né? Você sentiu na pele, né? Aquilo que você ouvia. É aquela história, a gente pode se colocar no lugar do outro, né? E é realmente um trabalho, é um esforço. E você, às vezes, é dentro de casa mesmo, às vezes um parente, um familiar que traz um problema, você já está aqui falando, ah, mas também fulano é assim. Quer dizer, então, isso você tem que aprender, sabe? Você tem que aprender. E esse é um esforço. Às vezes você faz isso 10 vezes. Legal. Aí na 11ª você cai. Puxa vida, mas meu Deus do céu, não era para ter feito isso. Ai, meu Deus, eu vou corrigir. E assim é. Até que você chega a um determinado ponto, por isso que ela diz aqui, é imperioso o esforço. Porque esse esforço vai gera bênçãos e que vai ser a matriz para a gente conquistar outra coisa. Aí vai chegar um tempo em que você não vai mais ter que fazer nenhum esforço para você não julgar, porque você já aprendeu, já interiorizou. Eu lembro muito, eu gosto muito desse exemplo que Francisco de Assis. Esses são fatos que contam, não sei nem se é verdade, mas acho que ele estava varrendo assim, o pátio lá do convento, lá da igreja, né? E varrendo. Aí um discípulo dele falou: mestre, se o senhor soubesse que fosse morrer hoje, o que o senhor faria? Ele falou: continuava varrendo. Quer dizer, é a serenidade que a pessoa já conquistou. Então, ela não tem mais que esforçar. Ela já faz naturalmente aquilo. Então, ele já tinha serenidade. Não, meu Deus, se eu soubesse que eu morrer hoje, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou correr, vou rezar. Não, ele falou: não, vou continuar morrendo. Quer dizer, vai vir naturalmente. Então, esse é o objetivo nosso. Né? Por isso que ela fala, mas para chegar nisso tem que ter um esforço. Tem que ter uma poda, tem que fazer uma drenagem, tem que fazer uma cauterização, tem que fazer. Né? Aí, continuando aqui no nosso livro. Marli, deixa eu só falar uma coisinha. Oi, fala, Alexandre, tudo bom? Não tinha te visto. Então, esse depoimento da Deise é bem bacana, porque, assim, todos nós vamos passar por todos os problemas. Sim. E por que isso? Para que a gente desenvolva empatias. A empatia. Então, a gente só vai mesmo valorar o problema do outro, ou aquilo que o outro está passando e tal, se a gente teve alguma coisa parecida. Senão, a gente não consegue fazer esse vínculo de fraternidade e de empatia com o próximo. Nós ainda somos, assim, incipientes no amar. Verdade. Isso que a Deise falou. Tudo, né? Sim, empatia. Isso é frescura, não é, né? E aí essas coisas aparecem para a gente e a gente passa a valorar o próximo, né? Eu julgava mentalmente. Lógico. É pior. Então, a gente não vai falar. Mas você vê que a gente, antes, eu acho assim que uma coisa que a gente deve sempre usar na hora que nós formos estabelecer o julgamento
é nos perguntar assim, o que eu faria se eu tivesse no lugar, nas mesmas circunstâncias, né? Porque não é só estar no lugar, é estar no lugar vivendo a mesma circunstância. Mas, Marli, Aí a gente será que a gente... Aí, isso realmente, a Alexandra falou uma palavra, empatia, porque a gente se bota no lugar do outro e se pergunta, puxa vida, você quer ver uma coisa no serviço? Não sei se vocês já observaram isso. Às vezes, no ambiente corporativo. Você, quando você está aqui na posição de subalterno, você fala mal do seu chefe. Porque ele porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí, depois, você vira chefe, você fala, puxa, mas é mesmo. Agora, é outra pressão. Você, puxa vida, eu tenho pessoas que depende de mim, da minha coordenação, você muda. Aí fala, puxa, mas você mudou, hein, agora. Não é que você... É porque você antes estava numa posição que você, metia o malho. Depois que você se bota no lugar, aí você fala, puxa, agora eu entendi por que você falava isso, por que você exigia aquilo. Entendeu? É outra visão. Eu estava pensando no que a Alexandra falou. Se a gente for ficar esperando a gente passar pela experiência, depois que eu passei por essa questão da ansiedade, que eu tive que ir ao médico, e minha filha é médica, vivia falando, mãe, isso é uma questão orgânica, vai mexer com a parte hormonal aí, e você vai ter que equilibrar, não adianta a pessoa querer se esforçar, ela não consegue, porque ela precisa equilibrar com o remédio. Aí eu fico pensando assim, igual a Alexandra falou, não dá para a gente ficar esperando agora com essa experiência, pelo menos eu, mesmo que eu não entenda, não tenha passado, porque tem coisas que você não vai avaliar se você não passou. Perdeu um filho, alguém chega na sua frente, vai fazer uma entrevista fraterna, vai falar que perdeu uma criança assim, um caso horrível que nós não vamos entrar aqui, mas no caso, por exemplo, desse último que a gente viu, nem vamos entrar no detalhe, só para a gente falar. Eu nunca passei nessa encarnação isso, mas mesmo assim eu vou ter que fazer um esforço aqui, né? Um esforço assim gigantesco, e eu não tenho como falar assim, eu te entendo. Não tem como a gente entender uma coisa que você não passou, mas a gente vai fazer um esforço e não julgar, despir de julgamento. Acho que a gente é o primeiro passo, né? Sim. Eu lembro, dando, por exemplo, uma experiência desses casos do Chico, né? E que uma vez uma mãe contando para ele um caso também assim muito doloroso, né? De ter perdido um filho de uma forma muito trágica, né? O que ele fez? Ele falou, vamos chorar juntos, e abraçou ela. Quer dizer, ele não fez sermão, não, você não pode chorar, que a vida continua, né? Não, ele abraçou, falou, vamos chorar juntos. Vem aqui, vou te dar um abraço e nós vamos chorar juntos. Quer dizer, isso que eu ia falar, Marli. Isso que nessa falta, coisa, falta a gente acolher, dar um colo, porque a pessoa que vem num atendimento fraterno, ela vem em busca de um acolhimento, de um colo. Malu, na verdade, a gente vê muito, eu estou falando por mim, né? Eu não sou de falar muito na entrevista fraterna, eu prefiro ouvir, eu gosto mais mesmo. O que eu fazia de errado era o julgamento mental, que não entendia a questão dos problemas emocionais. Agora eu já levei o abordoado, eu já aprendi. Mas o que a gente mais ouve na entrevista fraterna é o entrevistador, a pessoa que está ali para ouvir, falar mais e ficar falando da doutrina e falando e aconselhando. Sendo que, na verdade, é o que a Marli falou, a pessoa vai lá só para desabafar ou receber um abraço. A maioria quer falar. Exatamente. Bom, vamos voltar, então, aqui, porque aí aqui ela já vai começar a falar o que nós podemos renovar, né? Renovar ideias, aurindo no manancial inesgotável do Evangelho a inspiração superior. Onde que nós vamos achar? Onde que nós vamos encontrar ideias, modificar ideias para melhor? Buscar aqui, gente, no Evangelho. Mas, logicamente, não é ficar preso apenas à letra, né? Nos esforçarmos para substituir, para viver, né? Renovar palestras, mediante o exercício salutar do pensamento comedido e nobre,
Quer ver uma coisa que a gente deve cuidar muito? Se a gente chega numa roda que o pessoal está reclamando, se você não se cuidar, você começa a reclamar também. Às vezes fica até disputando quem que sofre mais, quem que teve o problema maior, quem que teve a doença mais grave. Isso tudo, às vezes, falar mal do governo. Não, gente, isso não vamos fazer. Existe, né? Eu acho muito interessante aquela prece da sabedoria, né? Que fala aquela prece, né? Eu até tenho ela aqui, sempre eu tenho ela. Aquela oração da serenidade, que chama, que fala assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, e coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu acho essa oração, eu sempre tenho ela aqui pertinho de mim, é uma coisa assim maravilhosa, porque tem coisas que não dependem da gente mudar. Agora, tem coisas... O que a gente pode mudar? O meu interior, a minha maneira de ser, a minha maneira de me colocar na sociedade, a minha maneira de me colocar junto com os meus familiares. Isso eu tenho condição de mudar. Agora, tem coisa que não dá para mudar. Aí, o interessante é o final, quando ela pede, me dá sabedoria para mim saber, porque às vezes a gente quer mudar uma coisa que não depende da gente, e aquilo que depende da gente, a gente não faz o esforço necessário, né? Então, esse cuidado que nós devemos ter, né? Outra, renovar atividades, colocando o sal da alegria e a gota de amor em cada tarefa a ser realizada. Fazer as coisas com gosto, com amor. Se você vai fazer uma comida, faz caprichado. Se você vai arrumar uma casa, arruma caprichado. Se você vai num ambiente social, capricha naquilo, não faz de qualquer jeito, não. Bota aquela pitada, como ele fala, bota o que o sal dá gosto, não é? Na comida. Então, bota sal naquilo que você vai fazer. Seja uma coisa simples ou não, se entregue com total, com plenitude naquilo que você faz. Né? Não faz aquela coisa morna, né? Não seja morna. Seja sim, sim, não, não. Renovar objetivos, olha que coisa interessante, através do estudo contínuo das metas e meio para a libertação espiritual. Como que eu posso modificar meus objetivos? Eu sabendo o que eu quero, sabendo quem que eu sou, aonde que eu devo chegar. A gente fazer essa análise, não viver assim, de qualquer jeito, vamos empurrando com a barriga. Não, a gente se avaliar o que eu quero. É importante, nós já temos a maturidade suficiente para fazer isso. Eu acredito que nós já atingimos esse grau, que nós temos capacidade, e não viver por viver, não, vou levando com a barriga. Não, não. Faça, tenha objetivo, avalie-se, não só em dezembro, né, gente, quando vira o ano, que a gente tem mania de fazer isso, mas uma constante. Aquela mensagem de Agostinho, do Santo Agostinho, é maravilhosa, né? A gente não faz diariamente, mas ter aquele hábito de rever o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu quero, o que eu não quero. Enfim, isso é a gente estabelecer, né, metas e meios para a libertação espiritual, tendo em vista a decisão irrevogável de triunfar sobre as imposições afligentes que conspiram no mundo contra a paz verdadeira do espírito. Então, eu acredito assim que todos os nossos objetivos e meios devem nos conduzir a ter serenidade, ter paz, ter tranquilidade, né? Renovar o processo fecundo de produzir. Não apenas renovar para variar, antes reativar os valores que jazem vencido pela rotina pertinaz, ou redescobrir os ideais que, a pouco e pouco, vão consumidos pelo marasmo, vencido pela madorra, desarticulados pela contingência da mecânica realizadora. É não ligar a nossa vida no modo compressor, né? A gente ter, vamos dizer assim, carinho, né? Eu acho assim, que a gente tem que ter prazer de viver, né? Prazer de viver. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor,
Ainda mais nós que tivemos o acesso a esse conhecimento espírita, né? Que a gente sabe que as coisas não estão, vamos dizer, a léu. As coisas têm um comando, têm uma norma, mesmo aparentemente parecendo um caos, mas não é um caos. A renovação interior, a poda moral, que ela diz aqui, desse modo exige disciplina e sacrifício para lograr o êxito que se pretende colimar. Mais uma vez, disciplina e sacrifício. Aí ela vai dizer aqui, deixa eu ver as horas, gente, senão a gente... Espera aí, já temos tempo. Diante da questão desagradável que já não consegue resolver, renova a paciência e tenta uma vez mais. Claro, a gente vai viver situações conflitantes, chatas, desagradáveis, mas se aquilo é uma coisa que tem que acontecer, vamos buscar um método, outro. Não deu por aqui, vamos tentar assim, vamos ter um pouco mais de paciência, vamos dar um tempo, vamos esperar um outro momento, mas não desiste, né? Ante a pessoa irritante que já conseguiu fazer-se antipática, renova conceitos e insiste na fraternidade um pouco mais. Eu acho engraçado isso aqui, pessoa irritante. Às vezes a gente acha o outro chato, mas quanta gente deve achar a gente chata na mente? Não é? A gente não agrada todo mundo. Por que a gente acha que os outros têm que estar sempre... se eu não simpatizo, tudo bem. Deixa para lá, continua a sua vida, né? Mas não preciso falar mal, não preciso desejar mal, porque eu garanto que tem muita gente também que não acha a gente interessante, né? Não acha a gente tão engraçado, né? E também, assim como a gente pode não simpatizar com alguém, tem gente que não simpatiza conosco, e daí? Né? Não é? A gente tem que ter essa capacidade de compreender o outro, às vezes também é uma situação momentânea, enfim. A gente desenvolver essa capacidade na nossa mente de aceitar as pessoas como elas são, e não como nós gostaríamos que elas fossem. Face ao antagonista gratuito que logra desagradar-te, renova o esforço de vencer-te e ser gentil ainda mais. Esse é difícil, né, gente? Mas é possível. Né? Aquela pessoa que, às vezes, fica no pé, que fica perturbando, que fica apontando o erro, que fica... Mas ele está dizendo aqui, seja gentil. Não, é aquela história, né? É dar a outra face. Não é porque a pessoa fala mal, nos agride, que nós vamos responder com agressão. Não. Tudo bem, eu não preciso ficar grudada com a pessoa, né? Mas também não preciso, vamos dizer assim, usar da mesma ferramenta que ela usa em relação a mim. Essa é a grandeza que a gente aprende, quando a gente consegue mostrar uma face diferente. Às vezes a gente até conquista lá na frente aquela pessoa, né? Pela nossa postura diferenciada daquilo que ela faz com a gente. É difícil? É. Por isso que ela diz lá em cima. É sacrifício e disciplina. Pois não? É assim, Mali, eu acho que isso aí é um trabalho interior de cada um de nós. Por exemplo, eu tive um processo, 16 a 15 anos atrás, uma colega de trabalho. Eu sentia que ela tinha os conflitos dela, e ela exteriorizava o conflito agredindo a gente, palavras, ou com gestos, ou umas coisas que eram espontâneas dela, mas enfim. Para ela fazer isso, não era comigo o problema, era dela. O que eu fiz? Eu acolhi ela e hoje ela é minha melhor amiga. Eu vi que o problema não estava em mim, em ela, não estava em nós, estava dentro do coração dela. O que faltava? Acolhimento. Eu acolhi ela, hoje ela é uma pessoa que se modificou, talvez com outras pessoas que comigo se modificou, porque eu notei que eu teria que era necessidade de acolhimento, né? Não era de julgar ela, nem era acolher. Eu acho que o começo é por aí. Havia uma empatia, mas eu não ia disputar o que estava acontecendo com ela. Eu fui em busca da solução, acolhendo ela. É verdade. Você falou uma coisa importantíssima agora, Stefana. Às vezes, o problema, quando nós encontramos pessoas assim, não você falou tudo, não é nós, é ela. A pessoa, o problema é dela. Quer dizer, eu acho que foi o Divaldo, numa história, falou: se alguém não me ama,
Se a pessoa não me quer, o problema não é meu, o problema é dela que não me ama. Eu vou continuar me amando. Então, quando a gente tem essa visão, a gente não permite que a atitude desagradável da pessoa nos atinge, porque você falou tudo, aquele problema é dela. Ela que está doente, e eu não posso acolher a doença dela em mim. Eu posso ajudá-la, sim, se é possível. Se eu não tiver acesso nenhum, eu posso ajudar através de uma oração, através de fazer uma vibração positiva naquela pessoa, e deixa que ela vá resolver. Agora, você não pode pegar o problema e incorporar em você, porque aí você realmente vai, além de não ajudá-la, vai ser, em vez de ser vai ser 2 problemáticos, né? Então, vamos lá, gente. Perante o sofrimento que parece destruir-te, renova-te pela oração e confia mais. Então, é aquela história, né? Nós temos a oração como um aliado, né? Para nos sustentar através da vida, né? O discípulo do Evangelho, que desdenha o milagre da renovação, pode ser comparado ao trabalhador que menospreza a esperança. Olha que coisa interessante, gente. É como se a gente abrisse mão, né, da esperança, da modificação. Torna-se vítima fácil para o fracasso. Quer dizer, você se deixa dominar pelo desânimo, pela ideia de derrotismo, né? Jesus, o sublime exemplo, ensinando a perene urgência da renovação dos propósitos superiores, cercou-se de pessoas difíceis de serem amadas, compreendidas, ajudadas, não desperdiçando situações nem circunstâncias negativas, armadilhas e astúcias em momentos de aflitivas conjuntura, proporcionando-nos, assim, a demonstração do valor do ideal e da vivência no bem, conseguindo todos renovar e tudo modificar em razão dos objetivos elevados do seu ministério entre os homens. Jesus foi desafiado em vários momentos. Quando levaram aquela moeda lá, o que está aqui? Devemos recolher o tributo. Quando levaram a mulher adúltera, aí apedreja ou não apedreja? Quer dizer, ele soube. Por quê? Porque o objetivo dele era maior. Então, é isso que eu estou dizendo. Logicamente que nós sabemos que nós estamos muito aquém de Jesus, mas nós temos um modelo. Ele falou que ele era o modelo. Nós podemos estabelecer um bem, um objetivo. Não, eu quero alcançar isso. E perseguir aquele objetivo maior. Não abrir mão, né? Sem reclamar contra o pecado, renovou os pecadores. Sem invectar, sem alamar, sem injuriar a astúcia, renovou as vítimas da perturbação bem urdida. Sem reagir contra os que o perseguiam em caráter contumaz, renovou todos os que se facultavam à sua palavra. Toda mensagem que nos legou, mediante palavras ou ações, constitui um poema e um hino de bênçãos à renovação do homem, do mundo e da humanidade. Quer dizer, olha essa sequência aqui, né? Renovação do homem. O homem, nós estamos mergulhados, nós não somos um ser individual, então, o meu bem, a minha recuperação, a minha renovação, eu envolvo aquelas pessoas com quem eu convivo, aquelas pessoas com quem convivo, elas têm outras, então é aquela onda, né, que vai realmente... Nós não somos solitários, nós somos, hoje mais do que nunca, a gente está chegando, por exemplo, o exemplo que nós temos dessa Covid. Não é só eu usar máscara para me proteger. Eu me protejo porque eu protejo com quem eu vivo, eu me protejo porque eu protejo o caixa do supermercado, o atendente da farmácia, o motorista de ônibus. Então, eu não estou preocupado apenas em mim, eu estou preocupado com a sociedade que eu convivo, e assim sucessivamente. Então, olha o exercício de renovação do homem, do mundo e da humanidade. Vamos ver a hora. Espera aí, gente. Vamos lá, gente. Eu acho que se eu der uma corridinha, vai dar esse aqui do heroísmo. Vamos lá, no 24 agora, tá? Essa também é muito interessante. O heroísmo da resignação.
Aí, como sempre, lá fui eu no dicionário. Vou ver o que é resignação. Achei essa definição que eu achei maravilhosa. Resignação, ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Conformidade. Quer dizer, isso é resignação. É aceitar, não revoltar, não se vitimizar. Seja lá o que for que não está acontecendo, tem uma razão, tem uma necessidade, vai me trazer aprendizado. Isso é muito interessante, né? Então, vamos ler aqui, gente. O imediatismo dos interesses apaixonados confunde quem? A resignação, com demência. Ah, não, uma pessoa resignada pode ser demente, é louco, é fraco, não tem dignidade, a gente pode... Ou tem, Ana, em conta de deficiência de força. Ah, é um fraco, porque o certo é você se rebelar, se rebelar, xingar, espraguejar, né? Quer dizer, você ser uma pessoa que aceita uma situação, por mais difícil que ela seja, mas não aquela aceitação, não, acomodando, é lutando, mas aceitando. O maior exemplo que nós temos no Evangelho é da mulher que sofria daquela hemorragia. Ela aceitou, eu sofro há 10 anos, mas ela não deixava de procurar ajuda, até que ela falou, vou atrás desse homem aí, desse profeta. Viu aquela multidão, ela podia falar, não, até eu chegar perto dele, há muito, né? Não, eu vou, porque nem se eu encostar na veste, eu tenho certeza. Então, ela era uma resignação ativa. Ela buscava, né? Ela não ficou parada esperando. Não, não é essa resignação que nós vamos ver aqui. Não é dessa forma. É aceitar o sofrimento de forma tranquila, mas buscando solução. Oi? A resignação maior foi de Jesus, porque ele sabia todos os procedimentos, o dele é maior, porque ele continuou atuando com generosidade, com realmente olhando para as pessoas como elas são, mas com resignação, sabendo que ele não tinha como mudá-las, mas tinha como fazer com que elas se mudassem. Eu achei melhor. Verdade. Bom, é um ótimo exemplo, é isso mesmo. O maior exemplo é esse aí mesmo, né? Quer dizer, ele sabia, é aquele negócio, você compreender o conjunto, eu estou sofrendo, por quê? Né? O que está me acontecendo? Eu tive uma desilusão amorosa, puxa, mas por quê? Vamos pensar, por causa disso. Eu errei aqui, eu errei ali. Você conformou. Não preciso, não, como a gente vê hoje, né, muito normal, entre aspas, né, muito comum, vamos dizer. Não quer mais ficar comigo, mata. Não é assim. Quer dizer, mas eu estou sofrendo profundamente. Sim, mas vamos ver o que aprende. Aprenda com o sofrimento. Né? O objetivo do sofrimento não é fazer a gente sangrar, é a gente aprender, a analisar por que eu estou passando por isso, por essa doença, por uma desilusão, por uma traição, por um negócio mal feito, enfim, seja lá qual for a situação. A gente analisar. Né? Continuando aqui. Não falta quem se rebele contra os seus necessários impositivos. Olha aqui a expressão que ela usa. Necessário impositivo. Às vezes a gente precisa. É aquilo que vai trazer a maturidade que está nos faltando. Né? Taxam de cobardia moral. Creia na ultrapassada nos dias voluptuosos do texismo moderno, quer dizer, cheio de volúpias, né, do texismo moderno. Todavia, a resignação é uma bênção lenificadora, quando a vida responde com dor e sombra, infortúnio e dificuldade aos apelos do homem. Então, puxa vida, queria tanto, mas me chegou essa desilusão, essa decepção. Mas por quê? Aí a gente tem que analisar, não usar a revolta, né, para a gente resolver a situação. A revolta
só vai nos amargurar mais, né? A alternativa redentora, que somente os bravos se conseguem impor, reforça os valores espirituais para as lutas mais ingentes da inteligência e do sentimento. Olha só o título, Heroísmo da Resignação. Então, você ter uma conformidade, uma serenidade diante dos... É um herói, porque o mais fácil é você sair gritando, sair revoltando, buscando culpado, quando ela diz assim, que é você serenar-se diante de uma dificuldade, refletir, colher daí as lições, isso é para os heróis, né? Não deflui de uma atitude de medo, porquanto não seria receio injustificado ante as leis superiores, mas resulta da morigerada, quer dizer, da moderada e lúcida reflexão que favorece o perfeito entendimento das imposições evolutivas. Refletir. Por que eu estou passando por isso? Por que eu cheguei a esse ponto? Por que foi necessário? Né? Às vezes pode parecer cansativo, né? Mas eu tenho uma amiga que fala, mas esse negócio de a gente ficar perguntando tudo por quê, ficar analisando, é muito complicado. Mas é por aí mesmo. Nós já somos adultos, nós não somos crianças, espiritualmente falando. Nós já tivemos muitas experiências reencarnatórias que nós já nos dá a condição de nos analisarmos, sim, de perguntarmos, né? De questionarmos, de tirarmos as lições necessárias que as situações da vida nos oferecem. O conhecimento dos fatores causais dos sofrimentos, premeia o homem com a tranquila responsabilidade que assume em relação aos gravames que os motivaram. Não vamos transferir para o outro aquilo que nos acontece, né? É interessante a gente analisar isso. Quiçá a resignação exija mais força dinâmica da coragem para submeter-se do que requeriria a reação rebelada da violência. Então, é muito mais corajoso, muito mais viril eu resistir com resignação diante de uma dor do que eu sair por aí gritando, procurando culpado e querendo descontar o meu sofrimento no A em B, né? Como exemplo que a Estefânia deu da amiga dela. Ela tinha um problema que ela resolvia atacando os outros, né? Quer dizer, ela não conseguia mergulhar dentro de si, né? Às vezes acontece, às vezes a pessoa tem ciúmes de amizade, a gente vê isso, né? E a pessoa às vezes não para. Mas por que eu tenho que ter uma amiga exclusiva só para mim, que tem que andar do meu lado? Isso é para adolescente, para jovenzinho. Nós já somos adultos, né? Então, a gente tem que analisar isso. O problema, às vezes, está na gente, não está no outro. Mas, por isso que ela fala, é corajoso você admitir isso. Não, eu errei nesse ponto. A outro também errou. Não, mas aí a análise do erro do outro é para ele, não é para mim. Não sou eu que tenho que analisar. Eu vou analisar a minha parte, o que me cabe, aquilo que eu posso mudar. Aí, entre mentes, a atitude resignada não significa parasitismo, nem desinteresse pela luta. Aquilo que nós já comentamos. Não é aquela, é porque Deus quer. Não, vamos lá, regaça a manga. Ao contrário, enseja fecundo laborativo de reconstrução interior, fixação de propósitos salutares em programa eficaz de enobrecimento. É aquela história, errei, vou recomeçar. Não precisa pegar se flagelando, se culpando também. Não, mas vamos lá, é luta, é mudança, é aquilo que ela fala, é esforço, né? Disciplina. Ceder agora, a fim de conseguir mais tarde. Olha essa frase. Às vezes, uma freada agora vai me render muito fruto. Um recuo, parece uma covardia a princípio, mas é o preparo para uma situação melhor lá na frente, né? Aguardar o momento oportuno de modo a favorecer-se com melhores resultados. Reagir pela paciência e mediante a confiança imbatível em Deus, apesar do quanto conspire aparentemente contra.
é aquilo, acreditar em Deus. Aí vem o desenvolvimento da fé, né? Eu acho assim, que uma pessoa que não acredita num ser superior, não tem, é muito difícil, ela sofre muito, porque ela não tem aonde se apegar, né? E há momentos na vida que só a certeza de um pai amoroso, né? Das leis justas, né? que existem, as leis divinas, justas e harmônicas, que nos dá a serenidade que, às vezes, certas situações exigem. Crer sem desfalecimento, embora as aparências aziagas, né? Azaradas, infelizes. Né? Profiar no serviço edificante sem engendrar técnicas de astúcia permissiva quando tudo se apresenta em oposição. Não é arrumar subterfúgio, né? Para a gente resolver as situações. Né? Manter-se na alegria, não obstante sofrendo ou incompreendido, abandonado ou vencido, expressa os triunfos da resignação no homem consciente dos objetivos reais da existência da Terra. É aquela história, se eu coloco os objetivos da minha felicidade nas coisas materiais, naquilo que eu tenho, numa casa boa, se eu sou solteira, um marido bom, se o rapaz, uma esposa boa, se eu coloco num cargo, numa profissão, num salário, se eu coloco a minha felicidade nisso, há momentos que é difícil e ele não chegar. Agora, se o meu objetivo de vida é a minha melhoria espiritual, independente da religião que eu frequento, eu vou ter essa serenidade. Porque o meu objetivo não está em ter aquilo, ou ter aquilo, em ter um marido, em ter uma esposa, em ter filhos, em ter casa, em ter carro. É em ser uma pessoa melhor. Se a circunstância me proporciona um lar agradável, um companheiro ou uma companheira agradável, ótimo. Mas isso não é motivo, não deve ser. Eu não posso colocar a minha felicidade nisso. A minha felicidade deve ter objetivos maiores, voltado para uma vida espiritual melhor. É isso que é realmente. É por isso que ela fala, nós temos que renovar, lá numa outra mensagem, renovação de objetivos. Né? É importante isso. O metal em altas temperaturas funde-se. O rio caudaloso na planície espalha-se. A semente no solo adubado transforma-se. O cristão ativo na constrição do testemunho resigna-se. A própria reencarnação é um ato de submissão quanto à desencarnação. Desde que ocorrem à mercê da vontade do aprendiz, que se vê resignado às exigências superiores da evolução. Então, a cada encarnação, a gente tem que resignar, se submeter a novos processos, a novas experiências, a reencontrar, muitas vezes, desafetos, mas que são necessários para a gente reconstruir aquelas relações de amor, de perdão. Enfim, tudo isso é atos de resignação. Então, a própria, às vezes, encarnação tem esse mecanismo que a gente tem que ser, que a gente tem que resignar-se. Né? A desencarnação também, às vezes, não estou pronta, não é o momento, vou me separar. Você não vai se separar, é uma separação momentânea. Quer dizer, tudo isso gera a resignação, a modificação para melhor. Resignação, por conseguinte, é conquistada da não violência do espírito, que supera paixões e impulsos vis, a fim de edificar-se e triunfar sobre si mesmo, em consequência, sobre os fatores negativos que lhe obstaculam o avanço libertador. Quer dizer, é uma luta, vamos dizer, quase que diária, né? É uma luta quase que, vamos dizer, constante, né? A gente ter como objetivo, a gente ter uma meta e resignar. Se a coisa não sai exatamente da maneira como a gente quer, a gente procurar o que eu posso aprender com isso.
E aí, eu posso mudar essa situação? Posso. Posso mudar aqui, posso mudar lá. Principalmente quando se trata dos nossos sentimentos e emoções, né? Agora, a do outro, cabe a ele fazer esse trabalho. Nós não podemos forçar. A resignação é uma atitude individual. Pode parecer até um pouco egoísta, mas não é. É individual. É um trabalho nosso. Porque a minha melhoria vai influenciar automaticamente em relação à melhoria do outro, né? A gente não pode esquecer isso aí. Então, gente, chegamos, passei 3 minutos só. Alguém quer fazer alguma colocação? Silêncio total. Então, gente, nós chegamos ao fim. Vamos pedir a quem fazer nossa prece. Cida, querida, você não falou nada hoje. Quer fazer a prece para nós? Faço sim, Marli. Então, vamos lá. Mestre Jesus, muito obrigado por esta tarde tão linda, com tantos conhecimentos maravilhosos que estamos tendo acesso nessa existência, para que a gente já possa aprender, para quando voltarmos, saber praticar. Ainda não estamos prontos, mas queremos, Senhor, a cada dia aprender um pouco. Obrigada por tudo que estamos passando, porque nós estávamos prontos para ver tudo isso e ajudar ao nosso próximo, porque somos os trabalhadores da última hora, aprendendo a amar, a ter empatia, a ter carinho pelo próximo, porque somos todos irmãos perante a natureza. Muito obrigada a todos, tanto encarnado como desencarnado, que assistem às nossas aulas. O meu abraço a todos, o meu carinho e o meu amor. Uma boa tarde. Pronto, gente. Então, bom final de semana. Obrigada, meninas. Tudo bom? Beijo. Linda. Tudo bom. Obrigada a todos. Vacinem.